Olá pessoal, eu sou a Isabela e estamos aqui no nosso segundo vídeo no canal. Porém, o primeiro vídeo que foi postado aqui não estava abordando nenhum conteúdo específico, então fica tranquilo. O primeiro vídeo teve como objetivo apenas esclarecer quais serão os assuntos abordados no canal. E eu vou só enfatizar agora. Nós iremos falar, pessoal, sobre a anatomia, estruturas anatômicas para compreender a fisiologia, tá? Só que bem antes disso, nós iremos compreender o processo de formação básica dos tecidos. Inclusive, a aula de hoje vai ser abordando esse tema, ok? Então, pessoal, vamos para a aula. Na aula de hoje, iremos falar, como já falei anteriormente, sobre a formação básica dos tecidos ou o processo de formação dos tecidos, ok? Então, por que compreender a formação básica dos tecidos? Primeiro, para compreender uma determinada estrutura, é necessário saber do que ela se forma, do que ela se estrutura. Então, para isso, nós temos que entender esse processo, ok? Como entender o tecido se eu não entendo quais as estruturas, quais os componentes desse tecido? Entendeu? Eis uma questão. Então, para entender os processos que ocorrem nessa estrutura, nós precisamos estudar os componentes dela. Então, esse é o objetivo desta aula. Então, vamos partir para o nível de organização do corpo humano. Vamos entender esse nivelamento. O que seria esse nível de organização do corpo humano? Seria os constituintes, tá, desse organismo. A partir de que se estrutura esse organismo? Então, a gente vai compreender isso agora. Nós vamos ter, pessoal, 5 níveis, tá bom? De organização do corpo humano, tá? Esses níveis são descritos aí de forma numeral mesmo, como se fosse uma escadinha. Vamos imaginar dessa seguinte forma. Primeiro, nós iremos ter o nível químico. Segundo, nós iremos ter o nível celular. Vai imaginando a escadinha subindo, tá? Terceiro, a gente vai ter o nível tecidual. Outra escadinha. No quarto, a gente vai ter o nível orgânico. No quinto, nós vamos ter o topozinho da escada, que é o nível sistêmico. Então, vamos compreender estrutura por estrutura, ok? Primeiro, no nível químico, nós iremos ter duas estruturazinhas interessantes, tá? Primeiro vai ser o átomo, depois vai ser a molécula. Vamos entender o que significa cada uma dessas estruturas. O átomo, ele vai ser a menor partícula de uma matéria. Então, vocês imaginem uma estrutura qualquer e imagina que a menor partícula dessa estrutura se chama átomo. Entendemos isso aí, né? Exemplos de átomos que a gente pode estar citando. Átomos de carbono, de hidrogênio, de nitrogênio, de oxigênio, são alguns exemplos de átomos. É claro que eu não citei todos, porém, estes são alguns exemplos de átomos. Agora, vamos falar das moléculas. O que seriam essas moléculas que são pertencentes, né, gente, desse nível químico também, assim como o átomo? A molécula, ela é formada a partir de um conjunto de átomos, ok? Então, você está me dizendo, Isabela, que uma molécula é constituída, ou seja, é formada por um conjunto de átomos? Isso mesmo. Então, vamos imaginar de uma maneira hierárquica, tá? Primeiro vem o átomo, um conjunto de átomos formam moléculas, ok? Bem simples. Exemplos de moléculas, Isabela, porque eu tô por fora. Moléculas, a gente pode estar citando a hemoglobina, é um tipo de molécula. A glicose é uma molécula, tá bem? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, também é uma molécula. Tá, Isabela, mas para que servem essas moléculas? Pessoal, cada molécula vai ter
uma determinada função no nosso organismo. Então, eu não posso generalizar. No entanto, eu posso inferir que as moléculas elas vão ser responsáveis por vários processos químicos que ocorrem no nosso organismo. Além de constituir o nosso organismo, a molécula vai ser responsável por vários processos químicos que ocorrem nele, tá? Mas por que você fala isso, Isabela? Por exemplo, a molécula hemoglobina, ela vai ser responsável por carregar o oxigênio, tá? Para as nossas células, para as nossas estruturas. Então, você está me dizendo, Isabela, que a hemoglobina carrega o oxigênio, o O2. Isso mesmo. Então, vamos dizer que o processo de transporte de oxigênio é um processo químico que ocorre no nosso corpo. Então, a partir disso, a gente já tem um entendimento. Então entendi. A molécula vai ser responsável por vários processos químicos que ocorrem no nosso corpo. Exatamente. Entenderam perfeitamente. Agora, a gente vai para o segundo nível, que é o nível celular, ok? Vamos subir o degrauzinho da escada, partimos para o nível celular. Esse nível celular, como o próprio nome diz, ele é constituído por células. Tá, mas as células vêm de quê? Se constitui de quê? A partir de um conjunto de moléculas. Isso mesmo. Lembra que eu falei para vocês pensarem de uma forma hierárquica? Em uma forma ordinal, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, do jeito que tá aí, imagina a escadinha subindo. Então, o segundo degrauzinho é o nível celular, que é constituído por um conjunto de moléculas, ok? Esse conjunto de moléculas vai constituir as células. A partir de então, nós vamos ter esse nível celular. O nível celular, as células, vão ser o quê, gente? A célula é a unidade básica, funcional e estrutural do nosso corpo. Quando você for pesquisar a função da célula ou o que é a célula, você vai ver essa definição. Ok? Então, entendemos que a célula é a unidade básica, funcional e estrutural dos seres vivos no geral, né? Ou do corpo humano, que seja. Então, pessoal, a célula em si, ela possui diferentes funções. Isso vai depender do tecido em que ela está inserida, do tipo de célula que ela é, do tamanho da célula, da forma da célula. Então, depende de muitos fatores, ok? Mas, no geral, a gente pode dizer que a célula vai constituir os tecidos, certo? Assim como essas estruturas que a gente falou anteriormente. Só que, para não me antecipar, vamos entender que as células, no contexto geral, elas vão desempenhar determinada função no organismo. Isso é quase óbvio, né? Isso se deve ao fato de existir, pessoal, mais de 200 tipos de células diferentes no nosso corpo. Além disso, existem mais de trilhões de células presentes nele. Então, vamos entender que essa célula é a menor unidade viva do nosso corpo. Então, embora nós tenha essa caracterização da célula ser a menor unidade viva, mas ela é a unidade mais funcional do nosso corpo, ok? Porque a partir da célula nós temos a alimentação, a partir da célula nós conseguimos respirar, a partir da célula nós conseguimos a nutrição que precisamos. Então, gente, vamos entender que a célula, por mais que seja a menor unidade do nosso corpo, é a partir dela que nós vivemos, que nós respiramos, que nós nos alimentamos, que nós somos nutridos, que nós somos abastecidos em um contexto geral. Tudo que você pensar que a célula faz, é isso aí, gente. A célula faz. Basicamente isso. Nosso corpo, os órgãos estão em constante trabalho, certo? E para isso nós precisamos de oxigênio nas nossas células. E se não fosse isso, se não fosse o trabalho das nossas células, nós não tínhamos vida. Resumindo, é isso. Tá, gente? Vamos partir para o terceiro nível, que é o nível tecidual. Que é o nível tecidual, Isabela? Me fala agora. Nível tecidual, como o próprio nome diz, temos o quê no nível tecidual? Tecidos. E aí que começa, viu? Gente, aí que começou o processo de formação básica dos tecidos. E como que se dá esse processo? A partir de duas coisinhas. Mas como assim duas coisinhas se você falou sobre três anteriormente? Calma, vou explicar, dá uma segurada aí.
Nós vamos ter a célula e a matriz extracelular, gente, para se dar esse processo de formação tecidual. Como assim, Isabela? Não entendi nada. Um conjunto de células, escute só, lembra que eu falei anteriormente que a célula vai desempenhar determinada função? Sim, ela também vai formar tecidos. A partir do que, Isabela? A partir da própria célula e da matriz extracelular. Isabela, o que é matriz extracelular? A matriz extracelular é um componente que fica fora da célula, ok? Esse componente vai ser rico em diversas proteínas, como elastina, fibronectinas, entre outras inúmeras proteínas que a gente vai falar a seguir. Essas proteínas e outras estruturas presentes vão ser responsáveis por conferir a resistência da célula e também a manutenção e integridade da mesma. E a partir desses dois componentes, nós vamos ter a formação tecidual, ok? Um conjunto de células aí com a matriz extracelular vão formar tecidos, isso mesmo. E lembra que eu falei para vocês pensarem de forma hierárquica? Ou seja, vamos pensar como se esses níveis fossem ingredientes do bolo. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar o átomo aqui numa vasilha. Coloca um conjunto de átomos. Esse conjunto de átomos vão formar moléculas. É claro que o processo não é simples assim, gente, mas eu estou falando dessa forma para vocês compreenderem, ok? Então, vamos lá, continuando. E nesse processo, a gente colocou aqui o que na vasilhazinha? Colocou conjunto de átomos que se formou moléculas. Vamos colocar um monte de moléculas especializadas, pessoal. Vamos colocar moléculas simples, complexas. E a partir desse processo, nós iremos ter o quê? O nível celular. Aí nós vamos colocar lá nesse nível celular vários tipos de células. Vamos lá, tá lá. Célula, célula, célula para dar e vender. Nesse processo de formação de nível celular, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter um materialzinho fora da célula, que é a matriz extracelular. Essa matriz, ela muitas vezes é secretado pela própria célula, ou seja, imagina um líquidozinho lá dentro da célula. E esse líquido vai ser secretado para fora porque vamos dizer que a célula não precisa mais daquele líquido. Vamos pensar dessa forma. Aí secreta para fora. Aí esse líquido fica fora da célula, tá? Só que esse líquido, ele não vai ser afuncional, ok? Ele vai realizar uma função, sim, de manter a integridade da célula, de cuidar da célula e também permitir a adesão celular, ok? Então, nesse processo, nós já vamos ter a formação do tecido, ok? Então, eu espero que vocês compreendam bastante esse quesito. A formação do tecido se dá a partir da célula e matriz extracelular. Só isso, ok? A partir desse nível tecidual, vamos subir o degrau mais um pouquinho, nós vamos ter o nível orgânico. Mas como assim? O nível orgânico vem de órgãos. Esse nível orgânico, ele vai ser formado, obviamente, como já citamos, por órgãos. Só que como que se dá a formação dos órgãos, Isabela? Eu não entendi nada. Pelo nível tecidual. Ou seja, o nível orgânico ele é formado pelo nível tecidual, que é os tecidos. Nada mais, nada menos que os tecidos. Então, os órgãos vão ser formados por tecidos, Isabela. Isso mesmo, coloca mais ingrediente aí nessa massa do bolo. Então, vamos entender. O nível orgânico vai ser formado por um conjunto de tecidos, ou seja, 2 ou mais tecidos. Nesse nível orgânico, nós vamos ter órgãos como rins, coração, estômago, intestino, vários outros órgãos, todos os órgãos viscerais do nosso corpo, tá? Ok. Vamos subir o degrau mais um pouquinho? Nós vamos chegar no topo do degrau agora. Por quê? Nós vamos participar do nível sistêmico, nós vamos ter aí o nível sistêmico a partir do quê? Dos órgãos. Como assim, Isabela? Não entendi. O nível sistêmico é nada mais, nada menos que os sistemas que fazem parte do nosso corpo. Vamos citar alguns para você compreender? Vamos ter aí o sistema nervoso, certo? O sistema nervoso não é formado apenas por um órgão em si, uma estrutura em si, ok? Vamos ter, por exemplo, também o sistema endócrino, o sistema tegumentar, o sistema urinário, o sistema digestório ou digestivo, inúmeros sistemas que fazem parte do nosso corpo. E o que significa esses sistemas? Esses sistemas vão ser formados por o que, gente? Um conjunto de órgãos. Isso mesmo, muito bem.
um conjunto de órgãos que vão desempenhar funções semelhantes, nem tanto semelhantes, porém, esses órgãos vão executar funções a fim de beneficiar outro órgão. Resumindo, gente, esses sistemas vão trabalhar para garantir a homeostase. E o que é homeostase? Você vai ouvir isso muito por aqui. Principalmente quando a gente vai estudando tecido sanguíneo e tudo mais. A gente vai falar muito, bater muito nessa tecla. Só para antecipar, a homeostase é nada mais, nada menos que o ponto de equilíbrio do corpo. Ou seja, nem para mais, nem para menos. O corpo tem que estar em constante equilíbrio, senão ele entra em colapso. Isso é um fato. Então, o processo de homeostase se dá a partir dos sistemas, ok? Entendendo isso, vamos só revisar mais um pouco para enfatizar, tá bem, gente? Então, entendemos que o nível químico, ele vai formar o nível celular, que por sua vez vai formar o nível tecidual. O nível tecidual, a partir dele, nós vamos ter a formação do nível orgânico e assim por diante. Por fim, a gente vai ter aí o nível sistêmico. Então, vocês lembram que eu falei para vocês pensarem de uma forma bem numérica mesmo, bem hierárquica? Então, primeiro nós vamos ter o nível químico, subindo mais um pouco, nível celular, subindo mais um pouco, nível tecidual, subindo mais um pouco, nível orgânico e, por fim, o nível sistêmico, ok? Então, entendendo isso, pessoal, vai ficar mais fácil compreender esse processo de formação básica dos tecidos. Na verdade, eu acho que vocês já compreenderam, ok? Não é tão complicado assim, tá? Como a gente falou anteriormente, os tecidos vão se dar a formação a partir da célula e matriz extracelular, né? Aqui a gente tem os componentes da matriz extracelular, mas é claro, pessoal, que isso não se aplica a todo tipo de matriz, porque a quantidade de matriz, a textura ou consistência dessa matriz extracelular que vai estar fora da célula vai depender muito do tecido da qual ela faz parte, ok? Então, eu não posso generalizar e dizer vai ter só isso. Porque, assim, as estruturas do nosso corpo, em geral, são muito complexas e muito específicas de cada tecido, então não posso generalizar. Porém, a maioria das matrizes extracelular, elas vão ter esses componentes, tá? Que é colágeno, proteínas, elastinas, né? Como elastina, fibronectina, lamininas, tenacinas. Resumindo, essas estruturas, elas vão participar do processo de adesão celular, processo de reparação tecidual, tá? Não é que elas sejam responsáveis, altamente responsáveis, não é isso. Mas elas vão servir como viabilizadores para que haja essa ação, entendeu? Então, eu quero que vocês entendam apenas isso. Formação dos tecidos vai se dar a partir do quê? Da célula e matriz extracelular, ok? Basicamente isso. Como a gente citou anteriormente, a célula vai ser a unidade básica, funcional e estrutural. Mas por que a unidade básica, funcional e estrutural? Sabemos que a célula ela vai estruturar os tecidos, ok? Entendemos isso. Vai estruturar os tecidos porque é a partir da célula que nós vamos ter a formação dele, certo? Mas as células também, elas vão ter funções infinitas, tá? Elas não vão apenas formar o tecido, ela vai ter funções específicas nesse tecido, ok? De absorção, entre outras inúmeras funções, ok? De proteção. Então, eu quero que vocês entendam que a célula não é só estrutural. O que é um componente estrutural? É um componente que vai apenas fazer parte de determinada estrutura. Tá ali só mesmo para poder compor aquela estrutura. Não quero que vocês entendam dessa forma. A célula, ela é funcional. Entendam isso. Não é só um componente estrutural, não. É estrutural e funcional. Certo? Partindo disso, pessoal, eu quero passar um pouquinho aqui para vocês sobre essas camadas germinativas, tá? Vocês devem estar boiando, se vocês nunca ouviram falar ou se já ouviram, né? Dê um tique aí no cérebro de vocês. O que seriam essas camadas germinativas? Vocês não anulem o que eu falei anteriormente, tá? Porque o processo de formação dos tecidos se dá, de fato, a partir da célula e matriz extracelular. Só que onde ocorre e quando ocorre? Pessoal, a formação dos tecidos, como todo
mundo sabe, vai ocorrer aonde? Na embriogênese, ou seja, no processo de formação do embrião, certo? Que eu saiba, a não ser que seja por um processo patológico, mas todo mundo já nasce com o seu corpinho ali, com seus tecidos, a coisa mais linda do mundo, certo? Todo mundo nasce com seus órgãos, tudo certinho. Por quê? Porque o processo de formação se dá no embrião, obviamente. E na embriogênese, nós iremos ter inicialmente camadas germinativas. Essas camadas germinativas são camadas celulares, tá? As primeiras camadas celulares, na verdade, que vão ser formadas ali no embrião para poder formar os diferentes tipos de tecidos que compõem nosso corpo. E cada camada vai ser responsável por formar determinado sistema. A gente não vai estudar isso aqui agora, mas eu coloquei esse esqueminha aqui para vocês verem e ter uma base, obviamente, tá? E eu quero que vocês também tenham esse entendimento, tá? Para quando chegar nas futuras aulas, vocês não fiquem perdidos, ou sei lá, se caso essa informação seja exigida, perdão. Então, são 3 camadas germinativas, tá bom? E a partir delas nós vamos ter formações de tecidos. Nós vamos ter a camada ectoderma, mesoderma e endoderma. A camada ectoderma vai ser a camada germinativa mais externa, tá bem? A camada mesoderma vai ser a camada intermediária. A camada endoderma vai ser a camada mais interna. Então, eu quero que vocês compreendam apenas isso, ok? Então, pessoal, a partir dessa formação, né, tecidual, a partir das camadas germinativas, nós iremos ter a formação dos tecidos, obviamente. E quais serão os tipos de tecidos que farão parte do nosso organismo, do nosso corpo humano? Serão 4 tipos básicos de tecidos, ok, pessoal? A gente vai estar apenas citando, porque nas próximas aulas nós iremos falar especificamente sobre cada tecido. E eu juro pra vocês, vai demorar bastante. Porque, assim, esse vídeo aqui já tá chegando aí a 20 e poucos minutos. E nem é tanta coisa assim. É muita coisa, porque é algumas informações que são difíceis de digerir. Porém, quando a gente estiver falando sobre os tipos de tecidos, vai ser mais complicado, pessoal. Acreditem em mim. Mas vamos falar sobre esses tipos básicos de tecidos, tá bom? A gente vai falar bem vagamente, porque a gente vai aprofundar em próximas aulas. Ok, nós teremos o tecido epitelial. Esse tecido epitelial, Então, inicialmente nós teremos aí esses 4 tipos básicos. Na verdade, são somente eles, tá bem? Então, vamos lá para os tipos de tecidos. Nós teremos o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento, e um tecido glandular também. A característica dele é que ele possui pouca matriz extracelular, tá? É uma característica específica do tecido epitelial. E o tecido conjuntivo, que vai ser um tecido responsável por conferir aí resistência, locomoção do nosso corpo. Na verdade, pessoal, o tecido conjuntivo é o tecido mais variado em funções. Por quê? Porque esse tecido ele possui subclassificações. Então, se eu falar funções, vai ser funções gerais, tá bem? Então, é isso. Tá? Esse tecido conjuntivo ele é o oposto do tecido epitelial. Por quê? Porque ele é rico em matriz extracelular, possui riqueza em matriz extracelular, tá? Então, na verdade, ele é o tecido mais rico em matriz extracelular. Então, pessoal, nós teremos também o tecido muscular. O tecido muscular possui uma característica única, que é possuir aí proteínas, né, de actina e miosina, que são responsáveis aí pela contração, tá? Então, pessoal, nós teremos também como tecido, né, tipo de tecido, o tecido nervoso, que ele é um tecido constituído por células nervosas, que são células responsáveis por gerar, receber, transmitir informações nervosas ou impulsos nervosos, tá bem? E esses impulsos nervosos, eles serão responsáveis por vários processos que ocorrem no nosso corpo, porque sabemos que o tecido nervoso,
Ele é um tecido que faz parte do sistema nervoso, obviamente, né? E o sistema nervoso, vocês sabem que ele vai controlar praticamente todo o corpo, na verdade, todo o corpo, toda a resposta voluntária e involuntária é o nosso tecido nervoso que vai ter esse controle aí. Então, o objetivo principal desse tecido nervoso vai ser reagir a estímulos, basicamente isso. Então, pessoal, foi essa a nossa aula e aguardem as próximas aulas que virão, ok? Estaremos por aqui. Qualquer coisa, comentem. Se vocês tiverem alguma dúvida, se gostarem do vídeo. Então é isso. Pessoal, beijo. Até a próxima.